Eu sou Elaine, mãe de trigêmeos e apaixonada pela disciplina positiva. E hoje eu vou responder umas perguntas que eu recebi quando eu abri a caixinha de perguntas sob a ótica da disciplina positiva. E agora eu vou finalizar com a última dúvida, que foi problemas com desfraude, tá? Que a gente ouve muito mães que reclamam do desfraude, se comparam, né, com outras mães. Os meus filhos têm 2 anos ainda e não desfraudou. O seu com 1 ano e meio já desfraudou. Meus filhos têm 3 anos e não desfraudou ainda. Meu Deus, já tá tarde, né? Então tem muita preocupação com o desfraude e comparar as crianças. E os pais acham que eles têm que fazer alguma coisa pelo desfraude da criança. E acaba gerando muito estresse, acaba gerando luta de poder, acaba gerando situações que não são boas para o desenvolvimento da criança e nem para a relação entre pais e filhos, né? Então, é importante que fique claro, do ponto de vista da disciplina positiva, que o desfraude, ele é um trabalho totalmente da criança. Os pais, eles têm muito pouco a fazer, né? O que eles precisam fazer é apoiar, encorajar, ensinar e confiar. Mas eles não podem controlar a vontade da criança, eles não podem fazer com que a criança aprenda de uma hora para outra, né? Então, o que você pode fazer para facilitar o processo, né? Algumas dicas. Tente amenizar, porque quando você está passando pelo processo de desfraude, a tendência é que você só fale sobre isso. A criança tirou a fralda, aquela expectativa, você encontra pessoas na rua, encontra a avó, encontra a professora. Sabe quem fez xixi na calça hoje? Né? Emocionalmente, isso não é legal para a criança. Então, se você estiver passando por isso, tente levar da maneira mais leve possível. Olha, se acontecer acidentes, fique na intimidade da casa e da família. Não saia por aí contando para todo mundo, né? Você fica o tempo todo falando para a criança que ela tem que ir no banheiro, o que ela vai fazer? Ela vai falar que não quer, porque ela está na fase de falar que não. Então, tudo que você propor para ela, ela vai falar que não quer. Então, se você ficar muito em cima, vamos lá, vamos fazer xixi, agora vamos fazer isso, querer controlar, ela vai acabar tendo uma resistência, né? Então, por isso que é importante você tentar deixar de uma maneira leve. Fala assim, quando você tiver com vontade, você me avisa, a mamãe tá aqui. Explica, ensina para ela. Quando você tiver com vontade, o banheiro tá ali, o piniquinho tá ali. Mas sem ficar muito em cima da criança. Isso pode ajudar bastante. Outra coisa, encorajar a criança e mostrar confiança quando acontecerem acidentes, né, ou quando ela se mostrar insegura, você diz que você sabe que um dia ela vai conseguir. Você sabe que quando ela estiver preparada, ela vai conseguir. Com isso, ela vai também começar a ganhar mais confiança nela mesma. É importante também, do ponto de vista da disciplina positiva, evitar elogios e recompensas. Então, por exemplo, se a criança acerta e vai no vaso, você falar: nossa, que linda, você conseguiu, que menina linda. Ou então, vamos ganhar os adesivinhos, né? Que tem aqueles adesivos que você cola no banheiro e cada vez que a criança acerta o vaso, você cola o adesivo. E aí, a cada 7 adesivos, por exemplo, ela ganha um doce ou um passeio. Isso pode ser meio complicado, porque a criança ela pode começar a usar o desfraude para manipular os pais. No livro, esse livro que eu mostrei no início, o de 0 a 3 anos, da disciplina positiva, ela fala bastante sobre isso. Ela conta um caso de uma criança que já tinha aprendido a fazer xixi e cocô no piniquinho, só que ela continuava a usar esse argumento da recompensa para os pais. Então, ele ia lá, o pai tinha combinado que cada vez que ele fosse fazer xixi, ele ia ganhar um doce. E a criança, então, já sabia, já estava controlando e ela queria doce, ela ia fazer xixi e ia falar para o pai: pai, eu fiz xixi, cadê meu doce? Né? Então, essa questão da premiação, ela pode ter essa desvantagem. Então, e assim, quando você elogia muito, a criança ela não aprende a se sentir feliz por ela mesma, a se sentir feliz com a própria conquista. Ela vai tender a esperar reconhecimento dos outros, né? Então, tem esse lado de você ficar fazendo muito elogio, né? Sob o ponto de vista da disciplina positiva, não é mais indicado.
Então, outra coisa também, quando ocorrerem acidentes, é importante que você responda com calma e respeito a criança. Não humilhar e nem envergonhar. Porque às vezes o que acontece? A criança ela já saiu da fralda, já está lá vários dias bonitinha, e aí sai, vai para uma festinha de aniversário sem a fralda. E acontece um acidente, a criança faz na calça. E a mãe, né, diante de outras pessoas, diante do público, ela fica envergonhada, sem graça, e acaba às vezes humilhando a criança, sem perceber, sem intenção, mas ela pode falar: ai, você já sabia, como que você faz isso? Você já estava fazendo certo, você devia ter me avisado, e olha que sujeira, e agora? Isso pode acabar atrapalhando o processo, porque a criança ela pode ficar emocionalmente fragilizada diante de uma crítica, de uma situação que às vezes ela realmente não conseguiu controlar, né? Então é importante a gente tomar bastante cuidado para não humilhar e nem criticar a criança. O que você pode falar é ser empático com a criança. Tô vendo que aconteceu um acidente, deve estar sendo difícil para você, mas olha, a gente consegue arrumar aqui essa bagunça. Vamos lá, vamos no banheiro, a mamãe ajuda você. Permita que ela se limpe, dê recursos para que ela se limpe, para ela sentir esse poder. E não apenas você ir lá e limpar e resolver tudo para ela, porque isso dá uma impressão que ela não é capaz, que ela não consegue resolver o próprio problema, né? Então assim, olha, tudo bem, aconteceu, mas vamos lá, a mamãe ajuda você, vamos trocar roupinha, vamos se limpar, dá o lenço umedecido na mão dela para ela poder limpar, vai lá até limpar o chão, coloca ela para limpar. Não como uma punição, mas no sentido de que ela é capaz de resolver o problema, se acontecer, né? Alguma coisa errada. E assim, para finalizar, é importante também dizer que o desfraude, ele é um processo fisiológico da criança, né? Cognitivo e emocional. Então, não é só uma coisa. Então, todos esses aspectos têm que estar alinhados para a criança conseguir sair da fralda. E ela só vai conseguir quando ela estiver amadurecida mesmo, emocionalmente, cognitivamente e fisiologicamente. A disciplina positiva fala que quando a criança desfralda, que você não volte a usar a fralda, você coloque, porque seria uma vergonha, não uma vergonha, mas assim, uma derrota para a criança voltar a usar a fralda depois de já ter desfraldado. Porém, eu pessoalmente discordo dessa orientação, porque, principalmente lendo outros autores, a Laura Gutman fala bastante disso no livro A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Ela diz que pode acontecer de você desfraldar a criança muito cedo e ela realmente não está preparada. Você achou que ela estava, ela conseguiu ficar lá 3, 4 dias fazendo certinho, mas ela ainda não estava pronta. Então, aconteceu alguns acidentes. E aí você pode sim oferecer para a criança de usar a fralda de novo. Eu acho isso muito mais empático e mais humano do que você falar: não posso voltar atrás, tirou, não tem mais que colocar, sabe? A minha visão pessoal também é essa, que você pode sim voltar atrás. Se a criança deu a entender que não está pronta ainda e fez alguns escapes, você pode conversar com ela e falar: você quer usar a fralda de novo? Ela também se sinta parte do processo, ela possa decidir se ela quer ou não, né? Bom, então quanto a desfraude, era isso também, tá bom? Eu agradeço muito quem entrou, quem participou, quem ficou só um pouquinho. E eu quero também voltar a falar o que eu falei no início, que a disciplina positiva é uma paixão na minha vida e eu pretendo disseminar o máximo que eu puder todos os conhecimentos que eu tenho tido e tudo que eu tenho descoberto e aprendido e aplicado com os meus filhos, que eu tenho visto resultados tão bons, não só comigo, com todas as pessoas que eu conheço que estão aplicando a disciplina positiva. Estão tendo resultados muito interessantes com as crianças e no relacionamento entre pais e filhos.